Graça e paz, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao lugar de adoração. É uma honra, um prazer e um privilégio a gente poder estar junto aqui. Tanta gente que queria estar aqui conosco nesse momento e não pode, de repente porque está hospitalizado, porque está enfermo, e Deus deu a nós essa grande oportunidade, esse privilégio de poder estar junto aqui para a gente adorar o Senhor nesse domingo de Páscoa. Amém? Domingo de Páscoa é momento de adorar a Deus, e eu quero pensar com vocês sobre esse tema. Até peço para que alguém possa fechar, encostar aquela porta ali, né? A maioria já. Muito obrigado, Rodrigo, Deus abençoe. Então nós vamos falar sobre a progressão do Cordeiro, né? Hoje é dia de celebrar a Páscoa, tá bom? Nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Preste atenção, uma palavra poderosa ao seu coração, uma palavra simples, mas uma palavra reveladora. Diz assim o texto da palavra, Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu queria fazer uma pergunta para você: quem foi que passou nesse momento em visita às terras do Egito? Quem que foi para você? Eu queria que você compartilhasse nesse momento, você que está em casa, compartilhe com alguém que está do seu lado. Quem que passou nesse momento aí para vistoriar? Quem que estava em passagem aí pelas terras do Egito? É o anjo da morte? É o anjo do Senhor? É Satanás? É o próprio Deus? Quem que é que está passando aí? O que a gente quer destacar é que existe um sinal, e o sangue vos será por sinal. É claro que a gente sabe que o sangue era um sinal não para Deus, mas era um sinal para o povo hebreu. E hoje a gente está vivendo algo semelhante do que da instituição da primeira Páscoa, aquela Páscoa judaica em que o povo celebrou lá para sair do Egito, tá certo? Hoje também, semelhante a eles, nós também estamos vivendo uma lei do isolamento social. A gente tem um monte de regras, a gente não pode sair de casa, e o povo naquela época também estava vivendo uma espécie de quarentena, um tipo de quarentena, porque o anjo de Deus ia passar. É claro que é o próprio Deus que ia passar, mas o povo estava vivendo lá. E para a gente entender e aplicar o significado da Páscoa bíblica, da Páscoa judaica, nós precisamos entender um pouquinho do contexto para a gente poder trazer as aplicações práticas. Amém? Você que está aí, quer ouvir, quer receber a palavra de Deus? Então vamos começar pela etimologia da palavra Páscoa, que significa passar por cima, como a tia Michele, que está ao vivo conosco, tá bom? Tia Michele está ao vivo conosco, está ali, não é gravado, nós estamos juntos ao vivo, tá? Ao vivo. Então a palavra Páscoa significa passar por cima. Êxodo capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, na casa do judeu, se você for na casa de um judeu, ainda hoje, na porta, na parte da frente ou de trás, você vai encontrar uma caixinha chamada mezuzá. Essa caixinha aí, tá bom? Isso chama mezuzá. Na casa dos judeus, ainda hoje, você encontra a mezuzá, que é fixada aí na ombreira da porta do judeu. E o que essa mezuzá é? Mezuzá significa umbral. Então ali contém um mandamento da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que ordena que seja fixado ali no umbral da porta esse pequeno rolo, deixa a imagem aí por favor, esse pergaminho que contém 2 passagens da Torá que ordenam esse mandamento, que você vai encontrar em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, e também em Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Tá bom? Nós não vamos ler, mas eu indico para que você anote, é sempre importante você tomar nota. Então veja lá, um judeu instalando na porta, nos umbrais da porta da sua casa, o mezuzá, que significa umbral, e ali tem os textos da Torá. Tudo bem até aqui? Deu para entender?
Entendemos então? Então essa é a primeira coisa que o filho do judeu ortodoxo aprende. Nós brasileiros, a primeira coisa que os nossos filhos aprendem a pronunciar é Abba, que significa papai. E eu particularmente gosto muito quando a minha filha me chama. Quando ela fala papai, isso é muito gostoso a gente ouvir essa palavra. Mas o filho do judeu ortodoxo, ele não aprende a falar primeiro papai, ele não aprende a falar primeiro mamãe. Quando a criança judia, esse filho de judeu, ele decora essa parte das escrituras, o pai, ele leva até a boca da criança o favo de mel. E aí fica uma pergunta para nós: por que o pai leva à boca da criança o favo de mel quando ela decora? Por quê? Porque o pai quer inculcar na sua cabeça, o pai quer associar que a palavra de Deus não é venenosa, que ela não faz mal, mas a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Olha aí o que diz Deuteronômio 6,4. Ouve, é isso que a criança, filho de judeu, aprende a falar primeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí a criança ganha um favo de mel na sua boca, porque o pai quer inculcar, quer associar a criança que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então aqui, para a gente entender o contexto, o anjo do Senhor, o próprio Deus, visitaria as terras do Egito, não é? Então a casa que o Senhor passasse, não encontrasse o sangue passado naquela casa, o que aconteceria? Todo primogênito seria ferido de morte. Então essa marca, esse sinal, foi colocado exatamente na parte em que se colocava a mezuzá, essa porção da Torá. Então o Egito naquele tempo estava vivendo um tempo de grande tragédia, a nação toda estava muito abalada. Você sabe que a morte do primogênito é a 10ª, a última das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, ou seja, aquele povo estava vivendo um grande juízo da parte de Deus. Deus estava desbancando as divindades do Egito, e para cada divindade do Egito Deus enviou uma praga, né? E aí você sabe que as águas, por exemplo, do rio Nilo se transformam em sangue. Vocês sabem que o Deus do Nilo é chamado Hope. Então Deus fere as águas do Nilo e mostra que o seu próprio Deus, que eles criam, não era capaz de livrá-lo das águas que transformaram em sangue. E você sabe que sem água a gente não consegue viver, não é? Sem a água a gente não consegue viver. A água é a base da vida, não é? E depois de passar por esse momento de transformação de água em sangue, aí vem a praga das rãs, que toma conta da casa dos egípcios. Aí depois vem a praga dos mosquitos, que atacaram os seres humanos e animais, trazendo grande destruição. Depois a praga dos piolhos, depois a matança dos gados, dos animais que pertenciam aos egípcios, as úlceras no corpo dos homens, dos animais, as tempestades de granizo que acabaram com a colheita, mataram todos que estavam no campo, os gafanhotos que destruíram toda a plantação, as trevas que cobriram a terra do Egito por 3 dias, e aí então vem a morte dos primogênitos, desde os filhos dos escravos até os filhos de Faraó. Então você sabe que esse povo estava vivendo uma grande tragédia. Às vezes, ao olhar para o tempo em que nós vivemos, nós nos sentimos assim. Parece que estamos vivendo realmente um grande caos. É o caos da economia, é o caos da saúde. Alguém me disse que foi decretado, né, sobre a nação o estado de calamidade na saúde, de fome. Mas nós, como cremos em Jesus, cremos no nosso Deus que controla a história, nós profetizamos que ainda no tempo de crise, de fome, de desespero, de caos, o Senhor
fará a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Amém? Nós, como filhos de Deus, não estamos isentos dos problemas, nós não estamos isentos das doenças, mas nós cremos que em todas essas coisas Deus estará presente em nossa vida, e que nós vamos orar, e que nós vamos buscar, e que o Senhor nos dará força para enfrentar tudo aquilo que precisar ser enfrentado. E então uma palavra simples que trago nessa manhã, depois de conversar um pouquinho com você sobre o contexto e a instituição da primeira Páscoa, o povo de Deus escravizado no Egito e o livramento do povo, agora eu quero pensar com vocês sobre a progressão do Cordeiro ao longo da palavra. E nós vamos ver que primeiro o Cordeiro morreu para salvar uma vida. Vamos ler juntos? Ele morreu para salvar uma vida. Eu não vou ler o texto para você, mas no capítulo 22 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a figura do Cordeiro. Vamos ler apenas o versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Nesse lugar aqui você vai entender, ou nesse momento, o cordeiro sendo morto para salvar uma vida. Abraão foi chamado de o pai da fé. Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra em que eu lhe mostrarei. Caminhar com Deus é uma aventura sempre. Caminhar com Deus significa ter novidade todos os dias. Nós não sabemos o que vamos enfrentar ainda no restante desse dia, dessa noite, mas nós podemos aprender aqui com Abraão que o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus da Iban, é o mesmo Deus da sua vida, é o mesmo Deus da sua família, e esse Deus que nos convida a caminhar com Ele provê tudo que a gente precisa. E Abraão, ele carregava dentro de si um grande sonho, e eu queria dizer para você que não importa o quão velho você esteja aos seus olhos, qual seja a sua idade, não permita que os sonhos envelheçam dentro de você, porque Abraão e Sara, eles tinham um sonho, e o sonho deles era ser pai, era ser mãe, era poder amamentar um filho, era poder chamar de meu filho. E então Deus disse a Abraão, mesmo quando velho, mesmo quando a sua mulher não podia ter um filho, e disse assim: eu farei de ti uma grande nação, eu te darei filhos. E diz a palavra que Abraão creu contra toda circunstância. Como filhos e filhas de Deus, nós podemos crer contra toda circunstância, e ainda que embora o caos pareça instalado, Deus faz sim diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, porque a Bíblia diz que aos 100 anos Abraão foi pai, e Abraão carregou no seu colo o filho da promessa, o Isaque, aquilo que ele tanto sonhou e aquilo que ele tanto planejou. Passado um tempo, a Bíblia diz que Deus provou o coração de Abraão, e Deus prova o nosso coração, e Deus sempre prova aquilo que está lá no coração de cada um de nós. E Deus disse assim: Abraão, agora eu quero que você sacrifique o seu filho por amor de mim. E Abraão, diz-nos a Bíblia, que ele foi e ele subiu um monte Moriá, e ele subiu para esse lugar, Albert, de sacrifício, e levou consigo o seu filho Isaque, que era o fruto da sua entrega. E diz que ao longo do caminho, o filho, que diz alguns estudiosos que ele já estava por volta de 12, 13, 14 anos, já um adolescente. E o filho Isaque pergunta: papai, está tudo preparado? Ali está a lenha, ali está tudo, mas papai, cadê o animal para o sacrifício? E Abraão respondeu para o seu filho Isaque: e Deus, ele está incumbido de prover para si o cordeiro para o sacrifício. E eu não sei como foi, mas eu não acredito que Abraão tenha pego seu filho de traição. Eu não acredito que Deus mandou com que seu filho Isaque fechasse os olhos, fosse lá e amarrasse o seu filho, não. Mas alguns dizem que eles tiveram uma conversa muito profunda, em que Abraão explicou que ele era o filho da promessa, que Deus havia feito um milagre na vida dele, e diz que eles choraram e entraram num consenso de que se Deus havia mandado, era necessário com que isso fosse feito. E então Isaque agora é amarrado para que seja
sacrificado. E quando diz a Bíblia que Abraão pegou o cutelo e ele foi sacrificar o seu filho, ele ouviu uma voz que dizia: para, Abraão, para, porque agora eu já sei o que está no seu coração. Eu queria perguntar para você que me ouve, você que está em casa, você está disposto a sacrificar o que por causa de Deus? Abraão, o pai da fé, Abraão que nos abençoa, Abraão que por causa da promessa que Deus fez a Abraão, essa bênção está estendida sobre nós. Eu queria perguntar a você, se você também está pronto, se você está preparado para entregar aquilo que você mais ama, se você está disposto a sacrificar aquilo que você mais deseja para agradar o coração do seu Deus. E Deus falou para Abraão: para, Abraão, porque agora eu já sei o que está no seu coração. E então eu posso imaginar que ele desamarra o seu filho Isaque. Eu posso imaginar um momento ali de muita alegria, um momento de choro, mais uma vez um momento de euforia, porque não foi necessário sacrificar. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí volta o versículo 13 e diz-nos assim: e então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aqui eu quero mostrar para você, no livro do Gênesis, o cordeiro morrendo para salvar uma vida, a vida de Isaque. Abraão representa o nosso Deus, o nosso Pai, que ele esteve pronto para sacrificar o seu próprio filho. E esse cordeiro significa Jesus, que morreu em meu lugar, em seu lugar. Essa morte era nossa, mas o cordeiro lá em Gênesis já estava doando, já estava dando a sua vida como sacrifício por causa de uma vida. Amém? Nós vamos ver a progressão do cordeiro na palavra de Deus. Ele morreu para salvar uma vida, mas ele também morreu para salvar uma família. Segundo ponto, morreu para salvar uma família. E aí o texto é de Êxodo capítulo 11, versículo 12. E você sabe que Deus diz assim: eu vou livrar o meu povo, eu vou tirar vocês desse cativeiro, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão. Irmãos que estão em casa, vocês me compreendem? Vocês entendem o que eu digo? Compartilha conosco aí, fala conosco nesse momento aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. E então Deus diz: vocês vão precisar pegar um animal, um cordeiro, e vocês vão cuidar desse cordeiro, e vocês vão se unir em família, e vocês não vão sair de casa, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro puro, sem defeito, e vocês vão ungir os umbrais das portas, esse mesmo que o judeu coloca, essa mezuzá que você acabou de ver aí. E então Deus não morre, o Cordeiro de Deus não morre. O Cordeiro não morre agora para salvar uma vida, mas ele morre para salvar uma família. E todas as casas que tinham o sinal do sangue do Cordeiro, a vida daquela família era poupada, a vida daquela família era preservada. E mais uma vez o Cordeiro é morto, não agora para salvar uma vida, mas agora para salvar uma família inteira. Amém, queridos? Então esse Cordeiro vem se manifestando sobre a palavra de Deus, em Gênesis para salvar Isaque, em Êxodo para salvar uma família, e a gente vai encontrar no livro de Levítico, ele agora o Cordeiro morrendo para salvar uma nação. No dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava diante do Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus, e sabe quem que estava lá? Mais uma vez, para a expiação dos pecados, o Cordeiro. Agora o Cordeiro não morre para salvar uma vida, agora o Cordeiro não morre para salvar uma família, mas agora o Cordeiro morre para salvar toda a nação de Israel. Todo aquele povo recebia o perdão por causa da morte do Cordeiro. E nós vemos então, mais uma vez e por último, agora a progressão do Cordeiro, aquilo que a primeira Páscoa, aquilo que foi instituído lá no início, está se cumprindo agora no capítulo de 1, versículo 29 e 30 de João capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim
vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E então agora João diz, ele veio agora como o Cordeiro de Deus, não para morrer, para salvar uma vida. Ele não veio para salvar apenas uma família, ele não veio apenas para salvar a nação de Israel, mas ele veio para salvar toda a humanidade, todo aquele que nele crê. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como um cordeiro, a Bíblia diz que ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele não gritou, ele não fez nada. Olha o que diz Isaías capítulo 53, e aqui nós vamos trazer o encerramento da mensagem. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Como cordeiro. E eu assisti uma vez a morte de um animalzinho desse, e eu fiquei impactada. Amarraram os bichinhos com a pata para cima e passaram a faca no seu pescoço. E aquele bichinho, ele não grita. Aquele bichinho, ele morre de maneira diferente dos outros. E Jesus, que morreu para salvar a vida de Isaac, esse cordeiro que apontava para Jesus, o sacrifício perfeito, ele não morreu apenas por uma vida, nem por uma família, nem por uma nação, mas ele morreu por toda a humanidade. Qual foi a maneira que ele se apresentou? Como um cordeiro mudo. Mas sabe, eu queria lembrar você que ele se entrega como um cordeiro, mas a Bíblia diz que ele virá como um leão, como um rei. Ele virá para governar tudo e todos para sempre. Um dia, esse cordeiro que se entregou mudo por amor de nós, o sacrifício perfeito para nos trazer perdão, para nos trazer vida, ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. E é isso, esse é o sentido da Páscoa que nós estamos celebrando neste momento. Significa que ele veio como um cordeiro, ele foi e se entregou, mas ele virá como leão, o leão da tribo de Judá, e ele virá com o seu brado, e ele nos dará a vitória, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E eu encerro com o Apocalipse capítulo 5 versículo 6, e eu quero que você em casa leia junto comigo, todos juntos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele morreu sim, ele morreu de braços abertos naquela cruz, para nos dar a vida, para nos dar a salvação. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, as mulheres foram procurá-lo naquele sepulcro, e ali houve uma manifestação, e aí os anjos apareceram para aquelas mulheres e disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O nosso cordeiro está na glória. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, ele é aquele que nos restaura e nos dá vida, vida plena, vida abundante. O Cordeiro de Deus não está morto, mas ele está vivo e reina para todo sempre. Amém, aleluia e glória a Deus. Nós amamos o Senhor, nós te agradecemos pelo sacrifício, te agradecemos pela revelação da tua palavra, te agradecemos, ó Pai, pela progressão do Cordeiro ao longo da história da humanidade. Obrigado pela revelação, obrigado pela oportunidade de poder estarmos juntos como igreja para adorar, para celebrar. É Páscoa, o nosso Cordeiro morreu, mas ressuscitou e vivo está à direita do Pai, e em breve voltará para nos levar, e nós viveremos contigo para sempre, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.